E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Nívia, eu sou do canal Escrevendo uma Nova História. Para quem não me conhece, eu moro aqui na Espanha, já morei também em Portugal e aqui eu vivo com a minha família, né? Meu esposo e duas filhas, tá bom? Bom, sem mais delongas, eu vou estar falando hoje para vocês, abordando aqui um tema a respeito de cidades, né? De províncias, de lugares por onde a gente passou, onde realmente a gente viveu, né? Onde a gente trabalhou, onde a gente viveu. Então, lembrando vocês que aqui a gente fala, né? Eu falo a respeito da nossa vida, tá bom? Da nossa realidade, né? É, não é nada tirado, não é nada tirado da cabeça, não. É uma experiência vivida, tá bom? Vivida de verdade, na prática. Bom, para você que gosta desse tipo de conteúdo, né? Eu peço gentilmente que você dê o seu like, que você compartilhe, comente, né? Esse vídeo para que o YouTube possa entender aí e recomendar esses vídeos, né? Para outras pessoas, tá bom? Bom, sem mais delongas aí, a primeira cidade que a gente morou quando a gente saiu, né, de Portugal, quando a gente veio de Portugal para a Espanha, foi uma cidade, uma província, né, uma cidade, na verdade, chamada Tarragona, né, província de Tarragona. Ela é na Catalunha, tá bom? Essa cidade. Ela é preciosa, ela é linda, é uma cidade turística, uma cidade que tem muitas praias, as praias, a água do mar é quentinha porque é mediterrânea. É uma cidade que tem muitas igrejas, muitos monumentos, né? Tem muitos lugares ali para você passear, turistar. É uma cidade bem turística, bem visitada mesmo. No verão, ela é lotada, porque ela é uma cidade bonita realmente, tá bom? Ali nós trabalhamos, eu não trabalhei, tá? Mas o meu esposo, ele trabalhou, né? Ali como carpinteiro, né? Como marceneiro, ele fez alguns servicinhos ali como carpinteiro, marceneiro e também ele fez mudanças, trabalhou com caminhões de mudanças, né? Fazendo mudanças. Eu ali trabalhei pouco, né? Eu adoeci e também tive a minha filha e depois entrou o Covid, né? Bom, dessa cidade nós mudamos, né? Vou explicar aqui rapidinho para vocês. Nós mudamos, moramos ali quase 3 anos, tá bom? Nossa filha nasceu ali, né? A Valentina, e dali nós mudamos para Castellón de la Plana. Por quê? Porque eu adoeci, né? Eu tive uma enfermidade no rim, foi passado um catéter duplo J. Eu tive muita febre, eu passava muito mal. O catéter, ele não ficou só 3 meses. Em geral, quem é profissional da saúde aí no Brasil sabe, né? Que em geral o catéter fica aí 3 meses, depois ele é trocado, é passado um outro, né? Ou na maioria das vezes, se fica, esse catéter tem sempre uma manutenção, alguém, né? Bom, enfim, como foi época de Covid, foi um caos. Eu fiquei 9 meses com o catéter e aí começou a me dar infecção, muita infecção urinária. E eu tinha muita febre, muita febre, muita febre. E eu achei realmente que eu não ia sobreviver, aguentar, sabe? Aquela situação, né? Estava sendo mais forte do que eu. Eu tinha uma bebê ainda, pequenininha, né? Recém-nascida. A minha outra filha, né? Ainda era pequena, né? Porque não era uma jovenzinha, né? Ainda era pequena na época. E então, meu esposo falou, não, vamos nos mudar, né? Vamos buscar um lugar onde tenha essa cirurgia mais rápido possível, né? Bom, então nós nos mudamos para Castellón de la Plana, exatamente pelo fato de ter ali um hospital muito próximo ao apartamento que a gente alugou e ter essa vaga, né, para estar fazendo a cirurgia, tá bom? A retirada, né, do catéter que já tinha passado do tempo de tirar muito tempo, né? Eu fiquei 9 meses, quase 10 com um catéter. Enfim, nós nos mudamos ali para Castellón de la Plana, tá? Castellón de la Plana também é uma cidade bonita, faz parte da comunidade valenciana. Ele é uma cidade assim que também tem praias, né? Mas eu achei ali complicado para trabalho, não vou mentir.
achei complicado para o meu esposo, para trabalho. Quando conseguia alguns trabalhos, não recebia, não pagavam. Tivemos bastante problemas com isso. A comunidade ali também brasileira, ela é bem... Eu não vejo, assim, uma certa... como que eu posso dizer? O interagir, né? Não tem muito interagir como é em Tarragona. Em Tarragona existe uma comunidade brasileira, ali os brasileiros eles têm mais, eles interagem mais, sabe? As pessoas se conversam mais, né? Respondem dúvidas, questões, enfim. E já eu achei Castelhão mais apagado, né? Nesse sentido, tá bom? Mas isso foi comigo, tá bom, gente? Foi a minha experiência, eu tô falando de mim. Achei difícil, complicado para trabalho, né? Tanto que eu morei em várias cidades ali dentro mesmo, né? Da província de Castellón de la Plana, e para mim todas foram iguais, tá bom? Bom, morei em Castellón, e aí o apartamento onde a gente morava, ele era um apartamento pequeno, e meu esposo, sabe que meu esposo é marceneiro, né? Carpinteiro, aqui eles falam carpinteiro, e ele às vezes tinha algum, ele era autônomo, né, na época, então tinha alguns trabalhos, ele já comprava material cortado, porém, em alguns trabalhos tinha que estar fazendo reajuste, tinha que reajustar, tinha que arrumar uma porta, reajustar, cortar uma porta, às vezes a porta era maior, às vezes, enfim, fazer esses reajustes. E dentro de um apartamento era impossível fazer isso. Então nós buscamos aí uma casa na época. O apartamento também estava bem caro, eu não estava trabalhando por conta que eu estava ainda me recuperando, né, da cirurgia. A bebê era pequena, eu não conseguia colocar ela na creche, não tinha vaga, então eu não estava trabalhando, então só meu esposo. Então a gente precisava, né, se virar nos 30. E aí foi aonde a gente foi buscar uma casa pra gente alugar. Nós alugamos então uma casa, conseguimos alugar uma casa. Aqui eles falam finca, né? E a gente tinha esse sonho, né? Para quem é assim como a gente, vai entender, né? A gente tinha aquele sonho, sabe? De ter pé de fruta, de ter galinha, sabe? De ter espaço para as crianças, né? De ter pato. De ter, enfim, né? Roceiro mesmo. A gente gosta. E aí a gente conseguiu ver uma finca, né? Que estava alugando. E a proprietária marcou a visita pra gente à noite pra gente ver, né? E não tinha quem fizesse essa proprietária mostrar essa finca pra gente durante o dia. Mas enfim, a gente foi no final da tarde, já escurecendo, né? E a gente viu a finca ali, que é uma casa, né? É como se fosse uma mini chácara, gente, aí no Brasil. E ela falou pra gente assim, olha, tem poço, né? A finca tem poço. E não tem luz ligada, porém tem gerador. Aqui eles falam generador, né? Tem gerador, a gasolina, e funciona todas as tomadas com o gerador, né? E a gente, quando a gente quer muito uma coisa, a gente cega, né? Às vezes a gente cega. E a gente queria tanto resolver aquela situação, né, do meu esposo ter um ambiente assim, um lugar para que, um espaço para que ele colocasse as ferramentas, né? Para que a gente guardasse nosso carro, que dormia na rua também. Não que aqui tenha perigo, gente, né? Mas pelo fato, assim, de acabar por causa da chuva, sol em cima do carro, né? A gente queria. A gente queria também ter espaço, né, para as crianças, né? Ter aquela mesa lá fora, né, para tomar um café, olhando as árvores, enfim. E era muito bonito o lugar. Eu vou deixar aqui a foto para vocês verem depois um pouquinho, né, da casa. Era muito bonito. Enfim, nós alugamos ali e ali nós fomos viver. Bom, o poço que era poço não era poço. Vou explicar para vocês. Quando alguém falar que tiene poço, muito cuidado. Porque o poço que eles falam aqui é uma cisterna, gente, que guarda água. O poço que a gente tem artesiano aí no Brasil, provavelmente também, acho que eles chamam de poço, mas deve ter um outro nome. Ou a gente também tem que questionar, né? Perguntar como que é o poço, esse poço é de água potável, água limpa, né? Quando ela falou tem poço, tiene poço,
nós imaginamos que era como no Brasil, né? Tem poço, então tem poço de água, porque quem vai alugar uma casa sem água, gente, né? Então isso veio na nossa cabeça, porque afinal de contas a gente estava na Espanha e a gente imaginou que aqui não ia ter esse tipo de coisa, né? Golpe. A gente sai um pouco assim, tão extasiado do Brasil, sempre achando que o problema só tá aí, né? Que é muito golpe, é muita coisa. E a gente chega aqui, a gente se esquece que aqui também, né? Não é o céu, não é o paraíso. Tem pessoas boas, muito honestas, mas tem pessoas desonestas também, né? Enfim, nós alugamos esse lugar e não era poço, tá bom? Era uma cisterna de água cheia de caramujo, água suja. E ali a gente já tinha entregado o apartamento, já estávamos dentro da casa e só nos restou ficar por uns meses aí comprando água e comprando muita gasolina para conseguir colocar aparelhos para funcionar, de celular, televisão para as meninas assistirem, era bem pouco, era só mais ou menos na parte da noite, né? Não dava para estar ficando aí usufruindo tanto. Para mim, não é problema nenhum. Eu sou uma pessoa simples e eu não tenho problema nenhum. Eu amo chácara, amo sítio. Eu moraria numa boa. Desde que fosse meu, mas quando você está pagando um aluguel, né? E com 2 crianças é um pouquinho complicado, né? Então a gente ficou 2 meses nessa casa. Uma pena, porque meu esposo realmente tinha para fora ali uma mesa, lugar para guardar todas as ferramentas, mas era impossível, porque aqui, gente, depois eu vou explicar mais para frente para vocês como que funciona quando você vai comprar um terreno, uma finca, né, uma chácara, como que funciona. As coisas aqui não é como a gente está acostumado, né, a comprar e pedir ligação de água e de luz, não. Aqui uns é para você construir, edificar, o outro é para você só plantar e o outro é só para você olhar. É mais ou menos assim. Então depois eu vou explicar para vocês, mas isso é tema para um outro vídeo mais explicativo. Bom, então moramos nessa cidade aí, nesta casa. Desta casa nós nos mudamos para um apartamento na mesma cidade, tá? Que na mesma província de Castellón de la Plana, que se chamava Almenara, essa cidadezinha, um pueblo muito bonitinho, chama Almenara. Para quem tiver curiosidade, busca aí, vai saber. É um pueblo muito lindo, porém complicado para trabalho, não tem trabalho porque é um pueblo pequeno, né? Mas é interligado, tem trem e tudo, porém os trens têm horário para sair, então dependendo de onde você vai trabalhar, não dá para você pegar um trem, você fica à mercê de um carro, você é obrigado a ter um carro, enfim, tem tudo isso, tá bom? Mas nós moramos ali, uma cidade também bonita. De Almenara, nós estávamos tão cansados, tão calejados de pagar aluguel, de ficar mudando, né? Já era a 3ª vez que a gente tinha mudado e mal sabíamos o quanto que a gente ia mudar ainda. Então, nós resolvemos, né, ver uma casa com opção à compra em um pueblo. Como as nossas condições, a plata, não era muita, a gente não tinha, essa é a realidade, né? A gente gerava, trabalhando, meu esposo, né, trabalhando, eu buscando alguma coisa para fazer, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, pouquinha, mas o que entrava ali dava pra gente se virar. Então a gente conseguiu aí uma casa diretamente com o proprietário, né, que é um aluguel, alquiler com opção à compra, que eles chamam aqui, numa cidade, uma província que se chama Zamora, uma província. E a casa estava muito barata, porque, claro, era uma cidade despoblada, né? Uma cidade que não tinha população, a população lá é envelhecida, né? E a gente se informou, perguntou, né? Fomos atrás de perguntar em Facebook, vimos algumas páginas do Google a respeito de trabalho, essas coisas, e a gente imaginou que poderia dar certo, né? Porque, afinal de contas, a casa era barato, o aluguel não ia ser acessível, né? E a gente poderia tentar, por que não? E de repente a gente ter a nossa casa, né? Nós sabíamos que era uma casa velha, bem velha, tá? Eu vou deixar as fotos aí para vocês verem também. Era uma casa velha, né? E que precisava de reforma, porém, como meu esposo é carpinteiro e também sabe fazer muita coisa, né? Graças a Deus, ele é um homem muito inteligente.
Um homem muito inteligente, sabe fazer de tudo um pouquinho, né? Nunca foi uma pessoa assim que não se que esperasse, né? Não, eu sei fazer, eu vou fazer. Então ele cai pra cima mesmo, ele é guerreiro. E eu falei, eu te ajudo e vamos embora, vamos que vamos. E a gente pegou as meninas, pegamos nossas coisas e partiu Zamora. Era um pueblo de Zamora, bem pequenininho, chamado Sayago. Tem várias cidadezinhas ali, tá? Em Sayago. E ali nós compramos essa casinha, né? Entramos pra dentro, né? E fomos reformando de pouquinho em pouquinho, né? Porém, gente, o primeiro ano ele foi bem difícil para nós. Porque quando nós chegamos, nós não tínhamos experiência com o frio que fazia ali. Nós fomos alertados, né, por um amigo espanhol que falou, olha, ali o frio ele é bem intenso. Ele não é como o resto da Espanha. Mas como a gente é igual Tomé, a gente quer ver para crer, a gente resolveu ir e falamos, não pode ser, a gente vai se esquentar, né? De alguma forma a gente vai conseguir. Mas a gente não imaginava que as casas tinham que ser tão bem preparadas, com calefação de verdade, é frio de verdade. E a casa, ela tinha eles chamam aqui de chaminé, né? Tinha uma chaminé, ou seja, a gente fala aí no Brasil um outro nome, agora eu me esqueci, né? Lareira, né? Nós falamos lareira no Brasil. Tinha uma lareira e nós imaginamos, a gente coloca ali lenha na lareira e a casa vai ficar caliente, vai calentar tudo, vai ficar tudo quentinho, vai dar tudo certo. Enfim, não foi nada disso. Eu quase coloquei um vestidinho de chita e cortei lenha. Na realidade, eu cortei lenha. Gente, foi bem difícil, bem complicado. A casa, o lugar era maravilhoso. As pessoas do lugar eram maravilhosas, tá? Os vizinhos eram pouquíssimos vizinhos, mas eram pessoas de bem. Eu tenho amigos até hoje que eu amo ali, né? Uma senhora que me ajudou muito. As pessoas ali elas eram boas, eram bons vizinhos. Por quê? Porque também eles são só, né? Não tem pessoas nos pueblos ali, são poucas as pessoas, poucos jovens, poucas crianças. Então ali as minhas filhas elas foram bem acolhidas nas escolas, na creche, né? Na guarderia, a Valentina foi bem acolhida. Disso eu não tenho o que reclamar. Mas, gente, é impossível você viver num lugar aonde o trabalho, ele não flui, aonde você cobra, né? Onde o nosso salário, ele era muito baixo, ali o salário, ele é mais baixo. Para você trabalhar, os dois precisa ter carro, porque o acesso era impossível. Ali, a fonte de renda do lugar, né? Da cidade, ela era pela ganaderia. Então, as pessoas ali, elas estavam acostumadas já a criar, né, suas ovelhas. A gente que não tem ideia, noção dessas coisas não dá. Nós tínhamos um terreno ali que veio junto com a casa, que era na parte de trás da casa. Nós plantamos muitos pés de milhos, muita coisa a gente plantou ali. Eu vou mostrar para vocês também. Foi maravilhoso o tempo em que a gente passou ali, a gente amou, mas a gente não podia ficar. Infelizmente, nós tivemos galinha, as nossas filhas tiveram tudo assim que a gente queria que elas tivessem, né, participado disso daí. Mas, gente, era impossível trabalhar e viver, subsistir. Porque assim, você até trabalhava, mas o que você trazia era para você pagar o compromisso que você tinha da casa e comer. Então, não te sobrava para você trocar um telhado, para você fazer outras coisas, né? Por exemplo, você colocar mesmo um sistema de calefação numa casa inteira, você esquentar essa casa, é caríssimo. Então, é complicado, sabe? Mas depois a gente comenta mais sobre isso. Agora é sobre as cidades. Bom, ali nós vivemos. Para não desfazer da casa, nós fomos embora para outras cidades. A cidade que nós fomos embora se chamava Palência, passamos por Palência. De Palência, nós mudamos para Venta de Banhos, porque o apartamento de Palência era muito úmido e a minha bebê estava ficando muito doente. Fomos para Venta de Banhos. Com 2 meses que estávamos no apartamento de Venta de Banhos, o dono pediu para a gente sair do apartamento porque deu um problema de tuberia, né, de água, estava molhando todos
os trasteiros, né, na parte de baixo das pessoas, e aí teve reclamação, teve denúncia, então a gente teve que desocupar, saímos de Palência. De Palência nós fomos para uma cidade chamada Valladolid, uma cidade muito linda, gente. Valladolid é lindo. Lembrando que essa província, ela se chama Castilla y León. É frio de doer os ossos. Então, se você gosta de frio, tudo bem, mas se você não se adapta no frio, é muito triste. São cidades pequenas e complicadas para trabalho. Valladolid é um pouco melhor, tá bom? Porque Valladolid ali eles têm um aeroporto, eles têm uma estação de trem muito bonita. É uma cidade linda, tem também um grupo de brasileiros muito bom, que o pessoal também interage. Ali tem muita gente, muito brasileiro de Goiás, que eu sei, que tem muita gente ali de Goiás, que eu conheci muita gente, tá? Valladolid é lindo, é precioso. Porém, assim também, os aluguéis são altos, tá bom? E para trabalho, gente, depende muito do que você faz, tá? Para trabalho, Valladolid e Palência tem muitas fábricas. Eu não posso dizer aqui o nome da fábrica, mas tem uma fábrica ali que ela é líder em carros, né? Em fabricação de carros, tá? E se você tiver documentação, sim, essas empresas ali em Valladolid e em Palência, elas pegam, tá bom? Quem tem para trabalhar, quem tem documentação, tá bom? Tem que ter o documento. Para quem não tem documento, eu acho bem complicado essas cidades aí que eu mencionei, tá? Como Valladolid, Palência, eu acho bem complicado. Uma coisa que eu não gostei em Palência foi as escolas. Eu tive péssimas experiências, minhas filhas sofreram bastante ali com as escolas, foram péssimas. A recepção ali não é tão... você parece que não é bem-vindo ali, tá bom? Já em Valladolid, já eu achei mais aberta. Zamora foi excelente, assim. E em Tarragona e também eu me senti mais acolhida, tá bom? Eu tô falando da nossa vida, da nossa experiência. Pode ser que tenha pessoas aí que discordem e eu respeito. Bom, Valladolid. De Valladolid, gente, nós voltamos, tá bom? Para Tarragona. Nós voltamos para a Catalunha, né? Deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma aqui. Não. De Valladolid, nós voltamos para Tarragona. Na verdade, nós estamos em um pueblo, tá bom? Que se chama Tortosa. Ele é lindo. Eu vou filmar para vocês quando eu sair, para vocês, para que vocês possam ver, né? Eu achei aqui, assim, para quem conheci uma jovem aí, né? Que é do Peru, de um outro país. Ela está enfrentando aí problemas para conseguir trabalho pelo fato de documentação. Então, eu vejo assim que aqui, por ser pequeno, tá? Para quem também não tem a documentação em regra, como dizem eles, né? Os papéis em regras também é um pouquinho complicado o trabalho. Mas para quem tem documentação e não escolhe trabalho, porque sabe quais são os trabalhos que tem pra gente aqui, né? Eu vou comentar com vocês depois a respeito de trabalhos. Como eu disse, eu sou bem realista, né? Eu não passo pano, não mascaro as coisas, mas assim, pra quem tem trabalho, tá? Tem trabalho na limpeza, tem trabalho. Custa um pouquinho, demora um pouquinho, né, pra você encontrar, mas tem, tá bom? Pelo fato também de ser muita gente, né? A imigração hoje em dia tá bem em massa, tem bastante pessoas, então, em real, gente, as cidades mais pequenas, elas ficam mais difíceis para trabalho, né? Se você vai para províncias maiores, aí como Barcelona, Madrid, Málaga, talvez você tenha mais sorte. Porém, entenda uma coisa, os aluguéis são absurdos, é complicadíssimo. É surreal um aluguel de 1.200 com um salário de 1.200. Como pode você ter um salário mínimo de 1.200 e os apartamentos nas grandes cidades estarem esse preço, 1.500, 1.200, 1.800, 1.700 euros? É impossível, né? Uma pessoa que tem um salário conseguir pagar, né? Mas enfim, gente, essa é a minha história, tá bom? Que eu queria passar um pouquinho para vocês de cada cidade por onde nós passamos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida,
em questão de alguma cidade aí que eu falei, pergunta aí abaixo, tá bom? Escreve seu comentário aí que eu posso estar respondendo para vocês com mais presteza, tá bom? Olha, fica com Deus. Eu queria comentar com vocês também que eu ajudo aqui como que a gente pode chamar? Não é uma ONG, gente, é um projeto, tá bom? Um amigo que tem um projeto aqui na África, em Moçambique. É um projeto sério, tá, pessoal? É um rapaz que ele é maravilhoso, ele é de Moçambique, ele é africano, ele cuida, gente, de mais de 100 crianças lá, ele não tem ajuda de nenhuma igreja, ele não está ligado a nenhuma igreja, tá bom? A igreja que está ajudando ele, né, somos nós como igreja, eu digo assim, de carne, sabe? Somos nós que estamos ajudando, né? Eu faço parte, eu ajudo, meu esposo também. Eu tenho muitos amigos aí, ele tem um grupo no WhatsApp, né? E eu tenho muitos amigos aqui na Espanha que já estão ajudando, eu avisei a todos, né? Passei para todos, aqueles que podem. Então, gente, se vocês se interessam aí em ajudar, em dar alívio, né? Porque a palavra diz que a gente dá alívio, né? Que quando a gente dá alívio, a gente recebe alívio, né? Então, se você quer ajudar, né, essa pessoa numa obra séria, tá bom? A alimentar, né, esses inocentes, essas bocas inocentes, essas crianças, eu vou estar deixando o link dele abaixo aqui do Instagram, tá bom? E aí vocês dão uma olhadinha lá, sem compromisso, tá bom? É sem compromisso, gente. É ajudar com o que pode. Se você não tem as condições financeiras, ajuda aí com a sua oração ou a divulgar, tá bom? Mas se você tem condição, que seja aí no Brasil R$1 ou aqui na Espanha €1, se você puder mandar, você vai estar ajudando, né? E é sempre bom, tá bom? Mas é isso, tá? Fiquem com Deus. Se vocês gostaram do vídeo, comenta, compartilha e dá aquele like. Um beijo.